queria pegar o telefone, ligar pro Dorival e falar assim, por que você por que não põe o Endrick? Por que você não levou o Pedro? Não, pra mim tem que deixar no Flamengo. Pra mim, o erro é o da CBF de não parar o campeonato. Vai se preparando, que nas eliminatórias ele vai levar. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. E agora vamos continuar repercutindo tudo que a imprensa vem falando sobre o Flamengo, sobre o nosso querido Mengão. O Flamengo joga hoje, né, daqui a pouco, logo mais, contra o time do Cuiabá, mas é interessante ver como a imprensa de São Paulo ainda continua elogiando demais o Flamengo após aquela vitória no último jogo contra o time do Atlético Mineiro. Rasgaram elogios, falaram um pouco sobre a atuação do Mengão, né, sobre como a equipe vem conseguindo fazer bons jogos, mesmo com o time reserva, mesmo com o time ali todo desfalcado devido aos jogos da Copa América. Já não basta os muitos desfalques do Flamengo, a imprensa ainda queria que levassem mais jogadores do Mengão para a seleção brasileira. Que é isso, o Flamengo tá voando, nem os antes conseguem disfarçar o quão bom é o momento do Tite à frente do comando técnico do rubro-negro carioca. É isso que vamos ver no vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informe e, é claro, deixaremos aqui na descrição o link do canal do Band Esportes para que vocês possam acompanhá-los na íntegra, o programa Bola Rolando do Band Esportes. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que eles falaram. O repórter de campo perguntou e, de fato, foi dado pro Bruno Henrique. Vamos ouvir o Milito e o Tite. O Milito tem um problema que é o seguinte, a Arena MRV está se transformando num cemitério do Galo. Há 5 jogos que o Galo não consegue ganhar em casa. Tem que jogar um sal grosso, fazer alguma mandinga, alguma coisa para mudar essa energia. Vamos ouvir os dois. Hoy en el aspecto defensivo no estamos sólidos. Los primeros dos chutes, dos remates de Flamengo terminaron en gol. Eso hace que después el juego tenga otro desarrollo. Sin duda que es algo que a mí me preocupa mucho, con la facilidad con la que encajamos goles. E esse é um tema que temos que resolver de maneira urgente. Ninguém poupou o Pedro, gente. O Pedro sentiu a perna ontem à tarde. Ele correu o risco de não vir, aí se predispôs a vir para cá. Ninguém poupou ele, eu não sou maluco, eu não sou... Cara, todos os indícios estavam, eu externei isso para toda a direção, o presidente, ele estava sentindo, era um risco temerário de iniciar com ele para estourar o cara. Ele ia estourar. Adenor, você está coberto de razão, só que tem um detalhe, falta de comunicação. Se antes do jogo todos soubessem que o Pedro tinha esse problema, ninguém ia fazer essa pergunta ou criticar por que o Pedro estava no banco e só entrou no segundo tempo, né? Aliás, a gente pergunta por que o Pedro não está na seleção. Dorival Júnior possivelmente possa explicar. Com relação ao jogo, Berna, o que você achou aí? O baile danado, né? O Flamengo cada vez mais, mesmo com tantos desfalques, vai se colocando como o grande líder do futebol brasileiro. Eu conversava com o nosso câmera, o Cezinha, antes do jogo começar, né? E a gente falava sobre o massacre. Foi um massacre do Flamengo ontem. Cezinha entende de futebol? Entende. O dia que você for dono de tudo isso aqui, você vai colocá-lo no ar. Olha lá, dando tchau. Não, a gente falava sobre isso, sobre o massacre que foi, né? O Tite até teve uma sacada muito importante nesse jogo, que ele coloca o Gerson pelo lado direito e o Luiz Araújo perto do Carlinhos, né? Isso já tinha acontecido no jogo contra o Cruzeiro. E ele fez de novo, né? Agora desde o início da partida. E o Gerson, cara, pra mim, é o cara do Campeonato Brasileiro. Tá jogando muita bola. Uma partida em que o Flamengo, apesar de estar mutilado, né, dilacerado pela Copa América e pelas lesões também, foi indiscutivelmente melhor no jogo. Acho que o placar reflete bem o que foi a partida, embora não tenham sido marcados 2 pênaltis para o Flamengo. 2, quando o Flamengo vencia o jogo por 4 já. Um em cima do Pedro e outro em cima do Pulgar, né? O VAR havia chamado para a marcação do pênalti, que para mim foi do Alano Vargas, e deveria ter feito o mesmo nos casos de Pedro e Pulgar. É um Flamengo forte, que quando tiver o retorno dos uruguaios, né? São 4 jogadores, De La Cruz, Arrascaeta, Vinha e Varela, vai ser ainda mais forte.
Só em cima da declaração do Tite, eu estou de acordo com ele. Se o Pedro sentiu a perna ontem, não tem que colocar. Por que ele colocou? Mas o Pedro jogou... Mas tudo bem, Bernardo. Qual é a diferença dele começar? Qual a diferença dele começar? Se ele sentiu, eu parto desse princípio. Se ele sentiu, tem algum problema. Se ele começar do minuto 0 ou ele entrar no minuto 89, ele corre o risco de lesionar, porque ele vai estar dentro de campo e vai forçar. Ele não vai se poupar, ele vai dar um sprint, ele vai correr. Então, essa que o Kaká falou da falta de comunicação, não sei, eu não sei. Eu colocaria o Pedro e falaria assim, vem cá, coloca num monte de algodão, assim, aquele plástico bolha, fala assim, ó, fica aqui na Gávea, vamos cuidar bem de você, para você continuar o campeonato que você está fazendo. E já estava ganhando, o jogo já estava ganho pro Flamengo, né? Tava ali, tava 3-0. Tava tranquilo, não precisava colocar e forçar o Pedro a jogar. Aí ele entra e faz esse passe, joga, sofre pênalti. É um carcaço, né? Ô, Jamel, você jogou com o Júnior ou contra o Júnior? O Júnior... Dorival Júnior, eu acho que a gente jogou contra. Junto, não. Sim, mas é contemporâneo. Contemporâneo. Não, ele é um pouquinho mais velho que eu. Um pouquinho mais velho. Pouquinho mais velho que eu. Né? Um poucão mais velho que eu. Aliás, eu fiquei afastado alguns dias aí e faleceu o grande Olegário Tolói, o Dudu. O verdadeiro Dudu, o grande Dudu da academia, da primeira e da segunda academia do Palmeiras, junto com o Ademir da Guia. Eu sei o quanto ele ficou sentido, né, o Dorival. Eu não joguei, né? Contra o Júnior muito e tal, mas eu trabalhei muito com o Dorival. A pergunta que eu ia falar é o seguinte, liga para ele e pergunta por que ele não convocou o Pedro até agora. Cara, só para... Chamou o Evanilson. Só para complementar o do... Mas deixa o Pedro no Flamengo, do Dudu. O Dorival tinha um respeito e uma admiração pelo Dudu incrível, e a gente algumas vezes coincidiu de jantar, na época que eu estava no Coritiba, junto com o Dorival e depois no Santos também. E o carinho que o Dorival tem, né? Não tinha, mas tem ainda pelo Dudu, é incrível. E eu queria pegar o telefone, ligar pro Dorival e falar assim, por que você não põe o Endrick? Por que você não levou o Pedro? Sobre o Dudu, só mais uma coisa. Meu avô, ele era palestrino, ele não era... O meu também. Palestrino. Palestrino. E ele me fazia assistir os jogos do Palmeiras do Jardim Suspenso, Parque Antártica, para ver Dudu e Ademir da Guia. Esse era o grande barato de se assistir o Palmeiras. Para ver Dudu e Ademir da Guia era uma dupla infernal. Jogava muito. Em uma posição diferente deste Dudu que a nova geração conhece. Sim, né? sim. Completamente. De igual, ele só tem o apelido de Dudu. Né? Mas jogava muito. E o Pelé falava, né? Que era o cara que melhor marcava ele, era o Dudu. Era o Dudu. Pro Pelé falar disso, né? Bom, você vai ligar ou não vai ligar pro Dorival? Ah, posso até ligar. Não sei se ele vai me atender, mas ligar eu ligo. Vou mandar um WhatsApp e falei, pô, Júnior... Eu chamo ele de Júnior, né? Não chamo ele de Dorival. Mas, eu falei paradoxo, mas vocês vivem também um paradoxo. Porque é o seguinte, se ele não vai para a seleção, a gente reclama a falta de um talento que está faltando no time do Brasil, que é o Pedro. Se ele fica no Flamengo, aí vocês vão falar, não, tem que deixar no Flamengo. Não, para mim tem que deixar no Flamengo. Para mim, o erro é o da CBF de não parar o campeonato. Se tivesse parado o campeonato, sei lá se o Dorival ia convocar o Pedro ou não. Embarrou. E pro torcedor do Flamengo pouco importa. Quer dizer, importa ele tá no Flamengo. Nessa linha de raciocínio, não poderia ter levado os 4 uruguaios e Kaká, mais... Não, mas aí... Quem tem abarrado do o Pedro Bielsa na seleção foi o Bernardo Ramos. Ligou pro Dorival e falou, não leva, deixa o homem aqui que a gente vai precisar Mas dele. é inevitável. Eu teria ligado pro Bielsa. Nas eliminatórias, vai se preparando, que nas eliminatórias ele vai levar. É. E engraçado, né? Essa goleada do Atlético, mais uma. O Atlético foi o time que mais tomou 4 gols. Goleadas, 4 gols no campeonato. Perdeu pro Vitória, perdeu pro Palmeiras de 4 e perdeu pro Flamengo de 4. É muito gol. Se o Milito não arrumar essa defesa aí, no começo do campeonato... Você viu que ele tá ficando careca? Eu acho... Você vai falar pro seu amigo lá que faz esses negócios de... Vou falar com o Akif, vou ligar pro Akif, vou falar, ó, Milito, dá um pulo lá Mais no um Akif cliente, pra dar né, uma... você? Ele
Então tá aí, né, um pouco do que eles falaram, elogiaram demais a atuação do Flamengo contra o Galo. Se vocês pararem pra olhar que o Flamengo foi com o time todo retalhado, né, pô, ainda mais sem o Pulgar que tinha voltado, mas acabou não começando o jogo. O Pedro também começou no banco, o Carlinhos entrou, fez o gol e dedicou a mãezinha dele, que infelizmente faleceu. Então a gente viu que é um Flamengo todo diferenciado, né, todo modificado, todo cheio de novidades. Alguns jogadores que estavam jogando, que não estavam jogando bem, na verdade, voltaram a praticar um bom futebol. O Gerson tá carregando esse time nessa pausa da Copa América. O Wesley tá jogando muita bola, o garoto Wesley, que sempre foi muito criticado. Já pediram a cabeça dele no Flamengo diversas vezes, porque não tava jogando absolutamente nada. Então é isso, daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre o Mengão. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!